Eu não sei em vocês, mas pra mim, esse vídeo gerou muita angústia, porque é o retrato de uma consciência absolutamente capturada. O trabalhador, ao invés de estar preocupado com a própria saúde, com os próprios direitos, com o salário, com sua jornada, com a sua dignidade, ele passa a defender o patrão, a fábrica, o empresário, o seu algoz, né? Uma marca, como se tudo fosse parte da própria identidade dele. O que faz a gente questionar o que faz uma pessoa da classe trabalhadora ficar ao lado de quem simbolicamente representaria ali o seu algoz. Para quem não está entendendo nada, a Anvisa informou que determinou o recolhimento de detergentes, lava-roupas e desinfetantes IP de lotes com numeração final 1, por falhas em etapas críticas de produção, controle de qualidade e garantia de qualidade, porque haveria ali um risco sanitário e a possibilidade de uma contaminação microbiológica. A Anvisa também orientou os consumidores com esses lotes a suspenderem o uso. Só que, em 2022, a Química Amparo, dona da IP, já havia sido condenada na Justiça do Trabalho, em uma ação do Ministério Público do Trabalho, por assédio eleitoral. Isso foi lá em 2022, envolvendo uma live voltada a persuadir empregados no período eleitoral a votarem em Bolsonaro. Então, a partir daí, esse episódio se transformou numa guerra cultural, como tudo, normalmente, no Brasil e no mundo. Essa guerra cultural é quando um problema concreto, por exemplo, uma saúde pública, um direito do consumidor, um direito trabalhista, uma violência contra a mulher, o racismo, a pobreza, né? Qualquer questão social, ela deixa de ser discutida como um problema real e passa a ser tratada como uma batalha, uma dicotomia entre nós e eles, né? Os avessos. Então, o trabalhador, nesse caso específico, que deveria estar preocupado com a própria saúde, com os próprios direitos, com o salário, ele passa a defender os interesses da parte adversa, né, no sistema capitalista. Ele passa a defender os interesses do seu algoz na extrema-direita. E aí é muito preocupante e interessante até, porque como é que a direita faz para capturar essas pessoas, né? Ela simplesmente oferece uma recompensa simbólica para quem já perdeu tudo, ou quase tudo, materialmente. Ela diz para o trabalhador e para as pessoas que são alvo do sistema capitalista, né, e que passam a integrar o espectro ideológico da extrema-direita, que você pode ser explorado, você pode ganhar pouco, você pode ter poucos recursos, pouca estabilidade, poucos direitos, pode carregar um peso nas costas, né, parece que ele é um carregador de bujão de gás, mas você é um cidadão de bem, você é patriota, você é cristão, você é trabalhador honesto, você é melhor do que vagabundo, do que comunista, do que feminista, do que, por exemplo, um beneficiário do Bolsa Família, do que um professor doutrinador, do que um servidor público, do que um pobre que seja mais pobre do que você. Então, essa é a troca. O banho com detergente, ele funciona como um ritual de pertencimento. Ele sai do campo da racionalidade e passa para o campo das emoções. E é assim que a extrema-direita, ela captura essas pessoas, esses vulneráveis, trabalhadores, LGBT, mulheres. Ela sequestra esses vulneráveis para servir ao seu projeto, que é contra essas pessoas, é contrário aos direitos dessas pessoas. Então, o trabalhador, ele vira ali um soldado de uma guerra contra os seus próprios direitos. A retórica do ódio, ela não quer convencer pelo argumento, ela quer criar inimigos. Não existe melhor forma, historicamente, de conduzir pessoas que criando inimigos. Então, você consegue utilizar as pessoas como massa de manobra, criando um inimigo invisível e as conduzindo de forma menos racional possível, né, de forma emocional. Ele pega uma pessoa comum, cheia de medo, de ressentimento, de frustração e diz: você sofre porque existe um inimigo destruindo o país. E esse inimigo pode mudar de nome, a depender do campo ideológico, né? Pode ser os esquerdistas, as feministas, os gays, os professores, os artistas, o STF, a Anvisa, nesse caso, a imprensa, os direitos humanos, o movimento negro, mulheres que denunciam violência, e assim vai. É por isso que a pessoa, ela não vê a fiscalização que serve para protegê-la como efetiva proteção. Ela vê como um ataque. Ela não vê a empresa como um poder econômico. Ela vê uma empresa como vítima. Ela não vê o trabalhador como um sujeito de direito. Ela vê como um soldado moral. É isso que a extrema-direita faz e tem feito com as pessoas, e assim tem conseguido êxito. O trabalhador humilhado, ele quer um reconhecimento. Ele quer sentir que tem valor, ele quer sentir que pertence a alguma coisa grande. E a extrema-direita oferece isso a ele, não por meio de direitos. Claro, ela quer retirar todos os direitos dele. Ela quer que ele tornar ele o mais subalterno possível, com menos direitos ainda, para que ela possa ganhar mais. Então a extrema-direita oferece a esse trabalhador perseguido que se sinta um perseguidor também. Por isso que ele defende quem explora ele. Por isso ele não se vê como um explorado, ele deixa de se ver como explorado.
Ele se vê como uma parte de uma cruzada moral. A pessoa não pergunta mais, isso protege a minha vida? Ela passa a falar, isso é coisa do nosso lado ou do lado deles? Então esse vídeo é o retrato de uma consciência absolutamente capturada. É a prova de que a guerra cultural conseguiu fazer parte da classe trabalhadora odiar a proteção que existe para defendê-lo. Afinal de contas, trabalhador que entende guerra cultural, ele não tomaria nunca um banho com sabão para defender um empresário. E foi assim que aconteceu com a vacina e é assim que acontece com outros assuntos ideológicos. A extrema-direita transforma tudo em guerra cultural e retórica do ódio.